بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Nashkurullah Azza wa Jal. Agradecemos a Deus por mais um momento, mais um dia de vida. Hoje é sexta-feira, Yom Jum'ah, um dia abençoado, o melhor dia da semana. Não podemos esquecer, sexta-feira é um dia elevado, iluminado, o melhor dia da semana. E mais uma sexta-feira, nós não fomos para a mesquita. As mesquitas, as casas de Allah, são os melhores lugares na terra. Mas por enquanto, as mesquitas estão fechadas, não podendo receber os servos de Deus por causa dessa pandemia do coronavírus. Que Deus alivie para nós e elimine esse vírus o mais rápido possível do mundo. Amém. Então, nas nossas casas, nós fizemos Salat al-Dhuhr, a oração do meio do dia, com as nossas famílias. E agora vamos lembrar então, já que a gente não está lá fazendo khutbah, fazendo sermão, vamos lembrar aqui algo importante. Hoje aqui no Brasil, em muitos países, os católicos ou os cristãos comemoram a Sexta-feira Santa, amanhã, o sábado de Aleluia, e o domingo de Páscoa. Nós muçulmanos não celebramos essas datas. Não é importante para nós. Não é. Quer dizer então que nós muçulmanos não respeitamos Jesus, não acreditamos em Jesus? Não, errado. Nós muçulmanos respeitamos e honramos e acreditamos em Jesus, conhecido como Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria. Para nós, Jesus foi nobre, foi excelente, foi um profeta e mensageiro de Deus, o único todo-poderoso. Nós devemos saber, para qualquer pessoa que quer ser muçulmana, que quer abraçar essa religião, ou é muçulmana, ela é obrigada a acreditar em Jesus. É obrigada em elevar Jesus. Quando falar o nome de Jesus ou o nome de qualquer outro profeta, deve falar sallallahu alaihi wasallam. Que a paz e as bênçãos estejam com Jesus e com os demais mensageiros. Nós devemos saber que dos pontos fundamentais do Islã tem aquele que é conhecido como Arkan al-Iman Sitta, os 6 pilares da fé. Pilar. O pilar mantém a base firme. Para você se manter firme dentro da religião e não fora, você deve acreditar nos 6 pilares. Dentre esses 6 pilares da fé, o primeiro é acreditar em Allah. É acreditar em Deus, o único todo-poderoso. Acreditar na existência de Deus. Acreditar que tudo o que existe é criação dele. E nós somos criação dele. Acreditar que nós estamos nessa vida com o propósito de adorá-lo. Acreditar nos nomes e atributos de Allah, os mais belos e mais completos, longe de qualquer imperfeição. Acreditando em Deus único, eu vou para o segundo pilar da fé, que é acreditar nos anjos. Acreditar que Deus criou anjos, criaturas da luz. Esses anjos foram criados e só obedecem a Deus. Não conseguem desobedecer a Deus. Eles não têm o livre.
Deus criou nós, seres humanos da terra, criou jins, os gênios da luz, do fogo, nós seres humanos da terra, os gênios do fogo, e criou os anjos da luz. Os gênios e os humanos, como nós, temos livre arbítrio, poder da escolha. Os anjos da luz não têm isso. Por exemplo, Deus falou no Alcorão: eu, Deus, não criei os gênios, nem os humanos, exceto para que me adorem. Então Deus falou gênios e humanos, não colocou anjos. Por quê? Porque os gênios e os humanos, nós devemos saber que estamos aqui só para adorar a Deus. Obedece, cai na desobediência. Os anjos não têm isso, só obedece, não precisou colocar. Anjos, vários anjos. Tem anjos que Deus criou com a finalidade apenas de proteger o ser humano. Tem anjos que ficam na frente e atrás do ser humano. Todo mundo tem. Protegendo o ser humano. Protegendo. Tem aqueles anjos como escrivões, que ficam na direita e na esquerda. Na direita escreve todos os atos bons e virtuosos que eu pratico. E da esquerda escreve todos os atos errados, corruptos que eu pratico. Mas Deus é tão bom que colocou o anjo da direita como encarregado, chefe da esquerda. Por exemplo, se eu pratico uma corrupção na terra, um ato errado, o anjo da esquerda vai escrever, só que o anjo da direita fala: pere, não escreva. Então o anjo da esquerda escreve. Não escreva, vamos dar um tempo para essa pessoa se arrepender. Se ela se arrepende, eu vou escrever aqui como um ato bom. E tem anjos guardiões do paraíso, tem anjos do castigo, tem anjo do suor, da trombeta e assim por diante. Vários anjos. Não sabemos o número de anjos. Tem o anjo Gabriel, que revelou as mensagens para os profetas e mensageiros, aquele que foi para Maria. Tem o anjo da morte, que é encarregado de tirar a alma da pessoa, tudo com ordem de Deus. E o terceiro pilar da fé é acreditar nos mensageiros, que Allah enviou mensageiros, seres humanos, nobres, para levar a mensagem única e exclusiva de Deus. Dentre esses mensageiros são vários, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Jesus, vários profetas e mensageiros. E o último, que veio depois de Jesus por volta de 571 anos, ou 76 anos, chamado Muhammad. Que a paz e as bênçãos estejam sobre todos eles. Esses mensageiros fomos obrigados a acreditar, seguindo o último, que é Muhammad, mas acreditando nos demais, que todos eles vieram divulgar a mesma palavra de Allah, do Criador, de Deus. Falando o quê? Adorem a Deus, invoquem a Deus, voltem para Deus e não adorem nada além de Deus. Nenhum mensageiro falou me adore. Nenhum mensageiro falou eu tenho poder. Nenhum mensageiro falou eu sou o Criador. Todos eles vieram humildes, adorando e fazendo as pessoas adorarem a Deus. Depois acreditamos no quarto pilar, que é nos livros, livros divinos, palavras de Deus revelada para esses mensageiros, como o Torá, como os Salmos, como o Evangelho e alguns livros, e o Alcorão, o livro sagrado, o livro de Deus, o último livro que veio para Muhammad, que são suas palavras, estará preservado até o último dia. E acreditar no quinto pilar, que é no dia do juízo final, Yawm al-Qiyamah, o dia da ressurreição, o dia a qual todos vão ressuscitar. Deus vai levantar todos e todos vão prestar conta para o juiz mais justo, o verdadeiro, o rei, o majestoso Deus, Allah único, todo-poderoso, e nós vamos receber o nosso livro, a vida, a qual os anjos escreveram. E depois, o sexto e último pilar, acreditar no decreto de destino. Tudo Deus sabe. Deus criou todos, Deus decretou para cada um destino, e o único que pode mudar o nosso destino é Ele. Esse destino serve para nos confortar, e não para a gente cruzar o braço.
Se Deus colocou para mim como um corrupto, vou ser corrupto? Não, eu não sei o que Deus decretou para mim, então eu devo ir em busca da verdade, aprendendo e estudando. Mas, se algo aconteceu durante esse caminho de errado, uma calamidade, eu vou falar Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nós viemos de Deus e para Ele retornaremos. Então, nós devemos acreditar nisso e saber que Deus disse no Alcorão Sagrado: Inna dina inda Allah al-Islam. Certamente a religião para Allah é o Islã, é o monoteísmo sincero e puro. E Deus falou: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E aquele que aceitar outra religião sem ser o submissão, ou seja, o Islã, o monoteísmo puro e verdadeiro, como religião, saiba que essa outra religião não será aceita perante Deus, e no dia do juízo final a pessoa estará junto com os perdidos. Então, nós acreditamos no Islã, monoteísmo, adorar Deus único, e acreditamos que os mensageiros e os profetas vieram divulgar a mesma mensagem. Por que não comemoramos a Páscoa? Por que nós não comemoramos a Páscoa? O que acontece? Nós acreditamos que Jesus foi preservado por Deus. No momento que os romanos e os judeus estavam perseguindo Jesus e queriam matá-lo, crucificá-lo, castigá-lo, Allah, Deus único, todo-poderoso, preservou Jesus. Jesus entrou numa casa e 12 ou 17 dentre seus companheiros estavam ali com ele, naquela casa. Jesus então apareceu para eles com o cabelo molhado, seus cabelos molhados, ele tinha um cabelo até a altura do ombro, e falou para esses companheiros: dentre vocês terá uma pessoa que estará comigo no paraíso, desfrutando dos prazeres e gozos que Deus colocou para nós. Mas, dentre vocês, essa pessoa vai ser um mártir, vai se sacrificar por mim. Então, o mais jovem dentre eles levantou, querendo ser essa pessoa, ser esse mártir. Jesus então falou para ele: senta, e pronunciou isso durante 3 vezes, e essas 3 vezes esse jovem queria estar ali. Então Jesus falou: será você. Nesse momento, Deus fez com que a imagem e a semelhança de Jesus caísse sobre esse homem. Esse homem se pareceu exatamente com Jesus. E desceu 2 anjos dos céus. Pegou Jesus de corpo e alma, vivo, e elevou ele aos céus. Jesus subiu aos céus junto com os anjos, com seus cabelos molhados até o ombro, pingando gotas. E esse homem, que ficou com a imagem e semelhança de Jesus, foi até os romanos. Quando os romanos viram ele, pensaram que ele era Jesus. Então os romanos e os judeus pegaram esse homem, achando que era Jesus, e crucificou ele, matando esse homem, e esse homem foi um mártir, e estará ao paraíso junto com Jesus. Deus falou no Alcorão Sagrado assim, para nós entendermos, está aí no Alcorão, na Surat An-Nisa, no versículo 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ
لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة ويكون عليهم شهيدا. الآية الكريمة. Allah, em seu livro milagroso, o Alcorão, ele diz, vamos traduzir. Allah disse no Alcorão das mulheres, no versículo 157 e 158. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Allah, embora não sendo na realidade certo, não sendo certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir. Porém, o fato é que não o mataram. Outros sim, Allah fê-lo ascender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo. Nenhum dos adeptos do livro deixará de acreditar nele, Jesus, antes de sua morte, e no dia da ressurreição testemunhará contra eles. Esse dito é de extrema importância para acreditarmos. Esse dito é de extrema importância. Deus confirmou aqui, e Deus não mente. Ninguém matou Jesus, ninguém crucificou Jesus, e sim elevamos ele. E é prometido, conforme muitos relatos de hadith, dizeres do próprio profeta Muhammad sallam, verdadeiros, que o Jesus, profeta Jesus, que a paz esteja sobre ele, falou: eu irei ser elevado aos céus. No entanto, eu voltarei. Significa que nós acreditamos no retorno de Jesus. Mas ele não falou que ia morrer. Eu irei ser ascendido aos céus, mas eu irei voltar. E nesse dia, eu irei governar, legislar com as palavras que desceu para o profeta iletrado, o profeta da Península Arábica, que surgiu na Península Arábica, que era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vai governar conforme o Alcorão Sagrado, as leis de Deus. Tem outro dito que ele fala, profeta Muhammad, quando Jesus voltar próximo aos finais do tempo, 3 ou 4 obras importantes. Dessas obras que ele vai fazer, ele vai quebrar e destruir o crucifixo. Porque ele não pediu para ninguém adorar uma cruz. E sim, ele pediu e implorou para as pessoas voltarem para Deus único, e Jesus voltava, se curvava e ajoelhava para Deus. E quando Jesus falou naquela passagem que os cristãos acreditam, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Pai é a palavra Arab, que é o Senhor de tudo, que organiza tudo, que comanda tudo. Nesse sentido, não o Pai biológico. Então ninguém vai a Deus a não ser por mim, porque naquela época era Jesus que estava recebendo a mensagem. Então ninguém vai até Deus a não ser pelos ensinamentos de Jesus. E Jesus colocou dentro dos seus ensinamentos, e o mais principal, o monoteísmo, para as pessoas se voltarem, suplicarem, se sacrificarem somente para Deus. E Jesus fez isso. Adorar a Deus. Se curvava para Deus, e nós devemos fazer igual a Jesus. Então ele vai quebrar a cruz. Outra obra importante que ele vai fazer
ele vai destruir o anticristo, o falso Messias, o Dajjal. Quando todos ou muitas pessoas cair nessa grande corrupção que vai estar naquele momento, Jesus vai vir somente com um olhar, olhando para aquele anticristo, para o falso Messias, vai destruí-lo. Uma outra coisa que Jesus vai fazer, na terceira obra, é ele vai colocar um imposto a qual ele vai colocar uma justiça. Vai tirar a riqueza aglomerada daqueles incrédulos descrentes e vai distribuir para os pobres necessitados dentre os crentes. Tanto que há relato que fala na época de Jesus vai ter tanta fartura e justiça que a injustiça vai estar praticamente sumida da humanidade. Não vai ter pobre nem mendigo. Esse é Jesus, a qual os muçulmanos acreditam, a qual os muçulmanos respeitam, a qual os muçulmanos honram, junto com todos os mensageiros e profetas. Mas não adoramos Jesus, não adoramos Muhammad, não adoramos Abraão, nem Moisés e nenhum outro profeta e mensageiro. Nós amamos eles, nós seguimos os mandamentos deles, nós seguimos os passos deles, mas adoramos aqueles que eles adoravam, aqueles que eles divulgaram a mensagem, que é Deus o único, o Todo-Poderoso. Nós acreditamos numa passagem na Surata Al-Imran, da família de Imran, que Deus Todo-Poderoso falou assim: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَافِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فاحكم بينكم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الآية الكريمة من سورة العمران. Deus Poderosíssimo disse na Surata Al-Imran, nos versículos 54, 55 e 56. Dê atenção, por favor. Deus falou assim: porém, os judeus, os romanos, que estavam conspirando em matar e crucificar Jesus, porém, os judeus e os romanos conspiraram contra Jesus. E Allah, Deus o único, por sua vez, também conspirou, porque é o melhor dos conspiradores. Ninguém consegue conspirar contra Deus. Então Deus colocou a seu poder, a sua força, protegendo e preservando Jesus. E quando Allah disse, Deus, o único disse, ó Jesus, por certo que porei termo a tua estada na terra, ascender-te-ei até mim e salvar-te-ei dos incrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus prosélitos, até ao dia da ressurreição. Então a mim será o vosso retorno, e julgarei as questões pelas quais divergis. Quanto aos incrédulos, castigá-los-ei
severamente neste mundo e no outro, e jamais terão protetores. Quanto aos crentes, os monoteístas verdadeiros e sinceros, que praticam o bem, Allah, Deus, os recompensará. Sabei que Deus, Allah, não aprecia os injustos. Foi isso que aconteceu. Allah, Deus, poderosíssimo, o prudentíssimo, ascendeu, elevou Jesus, preservando e protegendo esse grande profeta e mensageiro, filho de Maria, a Virgem Maria. E colocou a sua imagem, a sua semelhança em um outro companheiro de Jesus, em um de seus apóstolos. E esse companheiro foi crucificado, se sacrificou em nome de Deus único. E Deus levou esse companheiro ao paraíso como mártir. Porém, ninguém crucificou, ninguém matou Jesus. E Jesus é a prova do milagre de Deus, e ele vai voltar próximo aos finais do tempo, aos últimos dias, vai governar com o livro sagrado, com o último livro, com o Corão. Não vai haver injustiça, não vai haver pobreza, não vai haver mendigos. Vai distribuir a riqueza para todos. Vai quebrar o crucifixo. Vai matar o porco, a qual ele proibiu lá no Evangelho. Vai matar o porco, que é uma carne impura. Vai destruir o falso Messias. E a única lei vai ser a lei de Deus. Jesus vai, tem relatos que falam que ele vai casar, vai viver por um tempo, e ele vai morrer como todo ser humano morre, porque até hoje ele não morreu. Não acreditamos que ele morreu e ressuscitou. Não, ele não morreu. Ele foi elevado de corpo e alma. Quando ele voltar, ele vai morrer. E quando toda a criação estiver morta, quando as montanhas estiverem desfeitas, quando o céu se fender, o único, o verdadeiro, o vivente que nunca morre, Deus, Allah, o magnífico, o majestoso, vai falar de quem liman el-mulk al-yawm, de quem que é o reinado hoje. Não vai ter rei, nem presidente, nem arrogante, nem tirano algum para falar nada. Deus vai falar Lillahi wahid al-qahar. É tudo pertence a Deus, Allah, o único, o poderosíssimo. Deus vai ressuscitar toda a sua criatura. E ele vai julgar um a um, porque ele pode tudo. E cada um de nós vai receber o nosso livro. Tudo ali vai estar registrado. Então a crença é de extrema importância para termos a salvação. O conhecimento traz a crença. Jesus para nós não morreu, não há prova que ele morreu, não foi crucificado e nem ressuscitou. Ele foi elevado de corpo e alma aos céus. Ele vai voltar e vai continuar a caminhada legislando e governando com as palavras de Allah, o único todo-poderoso, o Corão Sagrado, que é o último dos livros. Essa é a nossa crença, é por isso que nós muçulmanos não comemoramos a Páscoa, mas respeitamos todas as pessoas de outras crenças, porém não acreditamos nisso. Acreditamos sim em Jesus. Acreditamos que Jesus veio de Maria. Deus permitiu e concedeu que Maria engravidasse virgem, sem nenhum homem tocar nela. Nenhum homem tocou em Maria e ela engravidou. Um milagre de Deus. Mas milagre Deus já fez bem antes, um milagre maior do que esse milagre. Jesus nasceu, só Deus pode fazer tudo isso. Deus criou Adão, o primeiro ser humano, sem pai e sem mãe. Tudo isso é milagre de Deus. Deus criou
a costela de Adão. E Deus criou a Isa, Jesus, de uma mãe sem pai. Porque Deus pode. E nós, para não esticarmos muito a conversa e ficar essa mensagem dentro do nosso coração, ou dos nossos corações, encerramos com Surata Ikhlas, da sinceridade. Deus diz no Corão Sagrado, depois de pedirmos proteção, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eu me amparo e peço proteção a Deus contra o mal do demônio. Qul huwa Allahu ahad. Diga, Allah, um só, único. Não é 2, nem 3, nem 4, nem 5. Um. Allahu samad. Allah as-samad. Samad é um atributo, um nome de Deus. Significa aquele que não precisa, autossuficiente. E toda a criação precisa e depende e necessita dele. Lam yalid wa lam yulad. Ele não gerou e nem foi gerado. Ninguém gerou Deus. E ele não gerou ninguém, e sim ele criou todas as coisas. Quando ele fala seja, é feito. Ele é o primeiro, ele é o último, não há nada antes nem depois dele. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. E nada se compara a ele. Não há uma criação que se compara ao Criador, e a nossa mente, a nossa imaginação não consegue imaginar Deus. Ninguém vai ver Deus nesse mundo, mas os crentes verdadeiros terão o privilégio de ver o rosto de Deus no paraíso, no dia do juízo final. Barakallahu fikum, que Deus abençoe a todos, uma excelente sexta-feira, e pedimos a Allah, e mais ainda no último horário de hoje, que é antes de entrar o Maghrib, o pôr do sol, 10 minutos, 15 minutos antes, vamos pedir muito para Deus preservar a todos nós e aliviar, eliminando essa pandemia, esse coronavírus, e pedir para Deus curar todos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares do mundo. Que Deus facilite para todos nós e tenha misericórdia de nós, de nossos pais, e perdoe nossos erros, e faça nós entrar no paraíso mais alto, livrando-nos do fogo do inferno. Faça o túmulo de nós e de nossos pais serem jardins dos jardins do paraíso. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Boa tarde a todos.